Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de matemática. Galera, na aula de hoje nós vamos estudar razões trigonométricas, que é uma outra propriedade relacionada ao triângulo retângulo. Vamos lá? Olha só, galera, trigonométricas. Trigonometria surgiu lá há muito tempo atrás, no qual trigonometria significa medidas de triângulos. Trigono significa triângulo e métricas significa medidas. Nas matérias anteriores, vocês aprenderam que o triângulo retângulo ele tem alguns nomes específicos quando estão relacionados ao lado, certo? Olha só, nós temos aqui, né, que o cateto aqui, né, o lado maior do triângulo, que fica de frente para o ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. E os demais lados menores são chamados de catetos. Só que nessas razões que iremos estudar agora, esses catetos podem ganhar nomes específicos quando estão relacionados aos ângulos, certo? Olha só, galera, agora por meio de ângulos é possível a gente determinar, por exemplo, a medida de lados em um triângulo retângulo. Nós temos teorema de Pitágoras, relações métricas num triângulo retângulo, e agora nós vamos estudar as razões trigonométricas, que também é outra propriedade que é possível descobrir lados de um triângulo com auxílio de um cateto ou hipotenusa e um ângulo, certo? Olha só, galera, reparem aqui nesse ângulo A. Quem está de frente para o ângulo A, ele é chamado de cateto oposto, ou seja, o cateto agora ele tem um nome específico. Olha só, quem está de frente para A tem o nome de cateto oposto. Quem está coladinho nele aqui, ó, é chamado de cateto adjacente, que está ao lado dele. Então, o oposto é quem está de frente e adjacente é quem está ao lado. Vejamos outras situações. Considere agora o ângulo agudo aqui de cima. Para quem não lembra, um ângulo agudo é aquele ângulo que mede mais do que zero e menos do que 90 graus. Olha só, então nós temos um ângulo beta aqui como exemplo. Quem é de frente para ele é chamado de cateto oposto e quem está ao lado dele é cateto adjacente, ok? A hipotenusa permanece o mesmo nome. A hipotenusa não muda, ou seja, permanece sendo como o maior lado e também o mesmo nome. O que muda aqui é o nome dos catetos. Ora, quando está de frente ele é oposto e quando está ao lado ele é chamado de adjacente. Vamos prosseguindo aí. Galera, quero que todos vocês peguem o livro didático de vocês e me acompanhem lá na página 15, ok? Olha só, galera, embaixo da página tem assim, considere a figura a seguir. Então aqui nós temos 3 triângulos envolvidos, compartilhando esse ângulo A para os 3. Eu tenho esse pequeno, o médio e o triângulo todo, ok? A pergunta da letra A diz o seguinte: os triângulos OAC, OBD e OEF são semelhantes? Justifique sua resposta. Façam de vocês e depois retomem aí o vídeo novamente. Galera, esses triângulos são todos semelhantes. Por quê? Eles compartilham o mesmo ângulo, todos os 3, e os demais ângulos têm a mesma medida. Então, todos os 3 triângulos são semelhantes, ok? Vamos para a letra B. Em cada triângulo, escreva a razão entre a medida do cateto oposto e a do cateto adjacente ao ângulo de medida A. Olha só, galera, relembrando aqui, cateto oposto é quem está de frente para o ângulo e cateto adjacente é quem está ao lado. Razão significa você dividir os números. Então, na letra B, pediu para você dividir a medida do cateto oposto, ou seja, quem está aqui de frente, pela medida do cateto adjacente, que é o que está aqui colado nele. Então, olha só, façam de vocês, depois retomem novamente. Para o triângulo pequeno, que eu vou pegar a medida de AC, que é 3, dividido pela adjacente, que é 7 por 2. No triângulo médio vai ser 5 dividido por 12, e no triângulo maior vai ser 10, que está sendo o cateto oposto de A, e o cateto adjacente está sendo essa medida toda, que no caso é 24, entendido? Então, olha só,
Creio que vocês já fizeram de vocês aí, todas as três razões. E, olha só, gente, todas as três razões, você pode dividir aí, foi igual a 0,41666. Ok? A letra C. O que você observa em relação às razões determinadas no item anterior? Todas essas razões aqui, galera, deram o mesmo valor. Ok? Letra D, pessoal. Em cada triângulo, escreva a razão entre a medida do cateto oposto e a do cateto adjacente ao ângulo de medida B, o beta aí. Galera, agora vocês vão mudar a situação. Vocês vão olhar aqui agora o ângulo B, ou seja, e fazer cateto oposto dele, que é o que está de frente, pelo adjacente, que é o que está do lado dele. Agora não é mais o A, galera, é o B, ok? Exemplo, o triângulo menor vai ser 7,2 dividido por 3, ou seja, e os demais você segue a mesma coisa, entendido? Então, pausem o vídeo, façam de vocês e depois me acompanhem. Olha só, galera. Depois que todos vocês fizeram aí, reparem que todos os três possuem o mesmo resultado, ou seja, 2,4, ok? Letra E. O que você observa em relação às razões determinadas no item anterior? Mesma coisa aqui do A. Para o B também foi a mesma coisa. Todos os três tiveram o mesmo resultado. Então, com isso, galera, de modo geral, nós podemos, então, constatar que a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente vai ter sempre a mesma medida para um determinado ângulo, ok? Então, com isso, galera, com essa regra aí, eles criaram a tangente, que pode ser expresso por TAG e o ângulo de referência. Nesse caso aqui, vocês têm na página 16 aí, explicando no quadro azul aí, sobre essa tangente. Essa tangente, galera, nada mais é do que a razão entre o cateto oposto, ou seja, o cateto que está de frente aqui para A, dividido pelo adjacente que está ao lado dele. Ou seja, se você tiver um valor desses desconhecido, você pode usar a propriedade de tangente para descobrir um desses valores. Ok? Então, lembre-se disso. Tangente é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok? Continuando aí, galera, agora nós vamos ver aí outras propriedades sobre o triângulo retângulo. Me acompanhe. Olha só, galera, a gente estava estudando a tangente. Tangente era medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Agora nós vamos estudar outra propriedade, que é medida do cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa. Então, vamos lá? Olha só. Já está prontinho aí de vocês, já estão feitas as três razões do ângulo A e do ângulo B. Vocês podem olhar aí, nessa parte de cima aqui, galera. Olha só, AC, não é? Seria o cateto oposto de A. 3. OC seria a tangente do ângulo A. E a razão seria cateto oposto pela hipotenusa. 7 dividido por, perdão, gente, 3 dividido por 7,8. Ok? Que nesse caso seria 0,38461. As do ângulo B também, todas as três razões deram 0,923. Então, com isso, eles criaram a segunda razão, que é chamada de seno. A medida do seno aí, que é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa, que seria o C aqui dividido pelo A. Ok? Muito bem, galerinha. Agora nós vamos para a última propriedade, que é a razão entre a medida do cateto adjacente pela hipotenusa. Olha só, já está pronto aí todos os três, tanto do ângulo A quanto do ângulo B. Olha só, gente. Todos os resultados aí que foram entre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa deram 0,92 para o ângulo A nesses três triângulos. Para o ângulo B,
deram todos 0,384. Olha só, galera, essa terceira propriedade diz respeito ao cosseno. Nós estudamos tangente, que é a medida do cateto oposto dividido pelo adjacente. Vimos o seno, que é a divisão entre o cateto oposto pela hipotenusa. E nós vamos ver aqui agora o terceiro, que é o cosseno, que é a razão entre o cateto adjacente, que é o que está colado aqui, pela hipotenusa, que pode ser escrito como cos de A é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou B dividido por A, certo? Continuando aí, meu povo, agora nós vamos lá para a página 19, onde tem um probleminha assim, ó. Anderson e Marcelo estão treinando para uma competição de natação e vão atravessar um rio. Anderson nadará de A até B e Marcelo de A até C. Esse é o problema. Nós temos aqui, não é? Marcelo e Anderson vão deslocar do ponto A. Nesse caso aqui, Anderson vai para o ponto B e Marcelo vai até o ponto C. Eu tenho aqui o ângulo de referência, que é 40 graus. Tenho um dos lados do triângulo, isso facilita a nossa vida muito. E agora eu tenho que descobrir o outro cateto e a medida da hipotenusa. Então, galera, observando aqui, ó, a gente pode utilizar vamos começar aqui por Anderson. Para descobrir a distância que Anderson deve nadar, nós podemos usar qual das três razões? A tangente, que é cateto oposto pelo adjacente, o seno, que é cateto oposto pela hipotenusa, ou o cosseno, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. Vamos lá? Galera, para a gente observar aqui, né, vou colocar aqui primeiramente o de Anderson. Anderson, ele vai de A até B. Bom, eu quero descobrir esse ladinho aqui. Então, para isso, a gente vai utilizar o mais apropriado, a tangente, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. E como seria isso? Ficaria mais ou menos assim. Tangê é igual a tangê 40, que é o ângulo de referência, é igual cateto oposto, vou chamar ele de x, que eu não tenho valor, dividido pelo cateto adjacente. Galera, é simples, só que tem um problema. Nas razões trigonométricas, eles não colocam o ângulo que está exposto aqui. O que acontece? Eles criaram uma tabela trigonométrica, em que cada ângulo ele muda o seu valor dependendo se é para tangente, seno ou cosseno. Essa tabela, galera, ela está na página 18 e 19, que é essa tabelinha aqui, ó. E ela vai do ângulo 1 até o ângulo 89. Ou seja, a gente tem que transformar esse ângulo de 40 graus no valor certo dele para a tangente. Muito simples. O que é que vocês têm que fazer? Basta vocês procurarem na tabela trigonométrica, primeiramente tangente, que é o que nós estamos calculando. Tangente, ó, seno é o primeiro, cosseno é o segundo e tangente é o terceiro. Então, nós vamos procurar aqui nos terceiros. Bom, 40 não está desse lado, está aqui, galera, ó. Como vocês podem ver, o 40 ele está aqui, ó. Aí, como a tangente é o terceiro, então nós vamos usar o 0,8391. Nós não vamos colocar 40, e sim o valor que o 40 tem na tabela trigonométrica, que é o 0,8391. Ou seja, e aqui diz o seguinte, que nós temos que considerar até duas casas decimais. Então, se nós fazermos a conversão, o 40, ele simplesmente vai ficar 0,84. Ok, galera? Agora sim, nós podemos fazer. Olha só, 40 está dividindo x, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ser
0,84 vezes 40, que é igual a x. Façam de vocês aí e depois retomem aí novamente. Vamos lá? 0,84 vezes 40 é igual a... Isso aí é igual a 33,6. Então, portanto, Anderson deve percorrer 33,6 metros, ok, galera? Descobri aqui o valor que é de 33,6. Agora, nós devemos descobrir aí, né, o de Marcelo. Marcelo, galera, ele vai percorrer de A até C. E o ângulo de referência aqui é o 40. Nós temos duas opções para resolver isso aí. Nós podemos fazer ou o cosseno, que é, ou o seno, que é cateto oposto pela hipotenusa, ou o cosseno, que é cateto adjacente pela hipotenusa. Aí fica a critério de vocês, ok? Façam aí de vocês e depois voltem aí no vídeo novamente. Vamos utilizar aqui, galera, o cosseno, que é a medida do cateto adjacente pela hipotenusa. Vamos lá? É o seguinte, na tabela trigonométrica, o cosseno de 40 graus, ele tem valor, vamos ver aqui, ele tem, o cosseno aqui, gente, é o segundo, seno é o primeiro, cosseno é o segundo. Bom, na tabela trigonométrica ele tem valor de 0,766. Arredondando fica 0,77. Então, cosseno de 40 graus é igual a 77. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que não tem o valor aqui. Ok? Então, vamos lá para ver qual que deu. Olha só, x está dividindo, ele tem que passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 77x é igual a 40. 77 está multiplicando, tem que passar para o outro lado, dividindo 40 dividido por 77. 40 dividido por 77 é igual a 51,9. Ok, galera? Como é simples calcular aí. Então, agora, peço que vocês façam as atividades da página 20 até a página 23, ok? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.